4, Deus abençoe os irmãos do louvor. 2 Coríntios, capítulo 4. Está pensando aqui quando o nosso Senhor está falando? Nova igreja, novo tempo. E eu pensando, irmãos, que eu estava falando, que nós temos que adaptarmos a nossa nova maneira de servir ao Senhor. Estamos vivendo um novo tempo. E nesse novo tempo, você tem que se modernizar. E é por isso que nós estamos cadastrando cada um dos membros da igreja. Para a gente poder saber quantas pessoas têm no estado de Goiás que são verdadeiramente servos do Senhor. Quantos nós podemos contar que são governantes dizimistas? Quantos que a gente pode contar que são movedores? Quantos que a gente pode contar? Então, irmãos, faça o seu cadastro. Amém. Depois, futuramente, baixa o aplicativo. Porque, irmãos, estamos vendo um novo tempo. Amém. E a gente não pode ficar para trás. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Vem, Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos orientar, venha nos abençoar de uma maneira toda especial. Venha encher a nossa vida do Teu Espírito Santo, da Tua glória, do Teu maravilhoso poder, em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, vamos falar hoje sobre um tema maravilhoso. Amém, glória. Um vencedor está nascendo. E no ato da concepção, segundo o psiquiatra, cientista e autor Augusto Cury, especialista nessa área, no seu livro Você Substituir, um livro que vale a pena ser lido, já li ele várias vezes, muito bom. A concepção lá retrata o maior vitória de um ser humano. Lá é a vitória da corrida pela vida, a qual o vencedor, que é o espermatozoide, tem direito à vida. Né? Ele retrata de uma forma bem poética essa corrida. E você lá no livro, eu dando resumo do resumo, você é um vencedor incrível. Augusto Cury destaca que cada indivíduo é o resultado de uma corrida onde competiu com milhões de outros espermatozoides. E você venceu. Milhões. Mas você foi vencedor. Então você tem uma força descomunal. Você já nasceu vencedor. Você é um vencedor por natureza. Você superou obstáculos. Você superou competidores. E venceu. Até você chegar lá no óvulo e ter direito a fecundar aquele óvulo e nascer. Então, você, quando nasceu, foi o primeiro sucesso. Antes de você aprender a pensar, o ser humano já venceu. Olha só, um grande sonhador, um vencedor, desde o seu nascimento ao que você é. Você já nasceu vencedor. Você já nasceu vitorioso. Ah, pastor, mas eu não me acho vencedor. É porque você não entendeu o seu papel nesse mundo. Você ainda não viu como que é importante, como foi a sua corrida para chegar até aqui. O direito à vida que você lutou, a vitória nessa corrida, ela é descrita como o maior prêmio possível. Qual que é o maior prêmio? Ouro, prata, joia? Não. Direito a existir. O vencedor nasce. O vencedor conclui a
a obra de Deus, dá início à obra do Criador, que é a fecundação. Então você já nasceu vencedor, você já nasceu vitorioso, você venceu a maior corrida da sua vida, muito maior do que a São Silvestre, que é feita todo final de ano. Olha, um dia, mesmo sem você saber, você acreditou. Você já teve mais fé do que agora. Você já foi mais crente do que agora. Um dia você venceu. E não foi qualquer corrida. Agora, esse vencedor, que é você, que está esquecido, você vai nascer novamente um vencedor. Você vai começar a buscar a vitória que você um dia perdeu. Quem é vencedor? É a grande pergunta. 1 João 5,4. Quem é vencedor? Vamos começar a responder. 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que faz você vencer? A fé que você tem em Deus. Não é a sua sabedoria, não é o seu diploma que você conquistou, está conquistando na faculdade, não é nada disso. Não é o seu QI, alguns têm um QI mais elevado que o outro, não é o seu coeficiente de inteligência, não é nada disso. É a sua fé que vai determinar se você vai ser um vencedor verdadeiramente ou não. Diz a Bíblia que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, que a nossa fé. A sua fé faz você vencedor. Foi através da fé que você deu uma rasteira no diabo. Foi através da fé que você disse sim para Deus. Foi através da fé que você abandonou os vícios, abandonou a prostituição, abandonou a promiscuidade. Foi através da fé que você agora todo dia diz sim para Deus e não o maligno. O Tati Roberto mesmo disse: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu tenho uma chance de todo dia escolher Deus. Isso é a opção que você tem. Então hoje você é mais que vencedor. Romanos 8,37. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tribulação, angústia, problema, nada disso vai valer. Olha, coloque aí 2 Coríntios 4,16 de novo, para você ver. Mas, por isso, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O próximo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. Muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se podem ver, nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então Paulo dá um parâmetro completo. Ele dá um parâmetro completo que nós temos a grata e maravilhosa recompensa que vem de Deus. E eu não posso desfalecer, eu não posso desanimar. O homem pode se corromper. Quando ele fala do homem se corromper, o nosso velho homem, o nosso homem se corrompe. Coloque 16 para você ver. Quando ele diz, ainda que o nosso, porque isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que esse homem exterior se corrompa? Ele se envelhecer. Ele vai se envelhecendo. Então nós vamos corrompendo, vamos envelhecendo, mas Paulo diz, o interior não. O interior não está corrompido. Então preciso crer que o que faz de ser um vencedor é a minha fé.
É a minha fé no Senhor. É a minha vitória. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa fé. Todas as coisas, se você ler Romanos 8, lá você vai ver, Romanos 8, 18, coloca aí para você ver o que a Bíblia diz. Olha como Paulo tinha uma visão celestial da vida e dos problemas. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu tenho por certo que a nossa leve e momentânea tribulação. Talvez você fale, pastor, quem já leu a história do apóstolo Paulo aí? Sabe que lá em Coríntios, ele diz quando ele sofreu. Esse homem sofreu 3 vezes, recebeu 39 chibatadas. Não é aquela correirinha que a minha mãe batia no divino, não. Não é aquela varinha, sabe, que a gente pegava aquela varinha de marmelo, né? A mamãe lá, a dona Maria, pegava para bater. Não é aquele não. 39 chibatadas daquela que o chicote bateu no cavalo. Geralmente tinha nó na ponta, um pedacinho de osso ali. Paulo recebeu 39 chibatadas 3 vezes. Uma quarentena menos uma, ele diz. Porque uma quarentena era pena de morte. Se a pessoa não morresse, automaticamente ele era assassinado. 40 chibatadas era pena de morte. Paulo recebeu 39. Sofreu naufrágio, perigo, espada, fome, nudez. E o homem fala, nossa leve e momentânea tribulação. Quem somos nós para falar que a nossa tribulação é grande? Paulo estava sofrendo, e disse, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. O escolhido, Deus conhece e levanta o vencedor, mesmo quando ele parece o último da fila. Você pode se considerar o último, o mais rejeitado. Um dia o próprio Deus falou para Samuel, o aborrecido de Saul, me arrependo de ter constituído Saul rei de Israel. Eu vou buscar para mim um rei. Eu me provi de um rei da casa de Jessé, dentre os seus filhos, mas não revelou para o profeta quem era esse rei. E o profeta chegou ali em Jessé, na casa de Davi, na casa de Jessé, pai de Davi. E lá o pai passou todos os filhos, os 3 primeiros, os mais velhos, que a Bíblia dá o nome, Eliabe, Abinadab e Samar, depois dos outros 3. Não lembrou de Davi. Até que o profeta falou, acabou seus filhos? E Deus falou para mim que escolheu um dos seus filhos. Nenhum desses Deus escolheu. Ah, não, tem um. Ele é bem rejeitado, fica lá, o caçula fica lá no campo, dorme com as ovelhas, fica por lá pastoreando as ovelhas, ele aparece aqui de vez em quando. Às vezes Davi era rejeitado, mas aquele que é rejeitado, Deus tinha escolhido ele. Deus escolheu você, você tem que acreditar na sua vitória. Sabe o problema financeiro que você está passando? Deus está falando, vai passar, meu servo. Sabe o problema de saúde que você está passando? Deus está falando, eu estou trabalhando, vai passar. Eu estou trabalhando, eu vou trabalhar, eu vou te abençoar. Mas você tem que crer. Rui Barbosa disse assim, maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Olha só, maior que a vergonha de haver vencido é a vergonha de nunca ter lutado. Não tenha medo de sujar as mãos. Não tenha medo da batalha, que o Senhor está do seu lado. Amém. A luta é grande, mas a vitória é garantida na presença do Senhor. Quais são as características do vencedor segundo
a Bíblia. Primeira coisa, 1 Timóteo 1:12. Esse vencedor, ele é filho. A vida dele é baseada na palavra. Olha só, dou por cuja causa, é 2 Timóteo 1:12. Falei errado. Por cuja causa padeço. Também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo diz assim: olha, eu sei que estou crendo. A minha vitória vem daquele que eu creio. Aonde é que está a sua vitória, meu servo? Aonde é que está a vitória que você diz que tanto está recebendo? Onde é que você está buscando a vitória que você quer vencer? Onde é que vem essa vitória? Fala para mim. Paulo diz: eu sei que eu tenho crido. Isso aqui não é palavra da boca para fora, é palavra do homem que viveu, que foi lá no fundo e Deus segurou a mão dele. É como Elias, todo lugar que ele ia, passava luta, mas o Senhor era com ele. Deus é com você. Um vencedor está nascendo nessa noite. Hoje você tem que sair daqui com uma certeza: eu sou um vencedor. A minha vida pertence ao Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo. Timóteo estava sofrendo. Paulo estava sofrendo. Mas ele estava crendo. No meio da dificuldade, você tem que crer. Porque um vencedor, ele tem obediência e perseverança. 2 Timóteo 4:7. Anota esse versículo na sua Bíblia. Ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Qual combate você está combatendo, irmão? O que você tem feito? Nas horas vagas, você está orando, lendo a Bíblia ou jogando conversa fora? O diabo hoje está preocupando com os crentes, mas não. Porque quanto mais o crente ora, mais o poder vem sobre ele. Quanto mais ele estuda a Bíblia, mais ele crê. E quanto mais ele crê, mais o poder de Deus vem sobre ele. Amém. E de longe Satanás enxerga quem é de Deus e quem não é. É pelo brilho que tem em você. É que nem Moisés, quando saía do monte, quando ele saía da tenda, ele tinha que cobrir o rosto, porque a glória de Deus estava sobre ele. Amém. A glória de Deus tem que estar na sua vida, lá no seu lar e na sua família. Combater o bom combate é vencer a si mesmo, vencer o pecado. Nem o vencedor resiste às tentações e se coloca dentro da vontade de Deus. Vencer a si mesmo é vencer o mundo. Vencer a si mesmo é dizer não às paixões proibidas. Vencer a si mesmo é vencer os vícios, as limitações que você tem. Saiba que Paulo diz: eu cito muito esse versículo aqui na igreja, 1 Coríntios 10:31. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que tudo que você faz, se você fizer como se fosse do Senhor, não tem como você ser derrotado, irmão. Não tem como. Como o diabo vai atacar isso numa casa, onde o marido ama a esposa do marido respeita e honra? Como o diabo vai derrotar o lar, onde o marido defende a esposa, ama a esposa é submissa, a esposa ama, a esposa sabe o seu lugar, que o seu lugar é debaixo da liderança do seu marido. Como o diabo vai atacar um lar desse?
Ambos se unem, oram e abençoam seus filhos como Jó fazia. Amém. Eu sei que no livro de Jó não fala, a Bíblia diz que provérbio que a mulher sabe que fica a sua casa. O livro de Jó é um pouquinho diferente. Lá não fala que a esposa chamava os filhos para consagrar, não. Era Jó. Jó chamava meus filhos, vem aqui, acabou o banquete, acabou as festas. Vem cá, ele viveu, Jó viveu anterior à lei. Ele ofereceu um sacrifício para que o Senhor perdoasse se ele tivesse pecado contra Deus. Pai e mãe tem que orar e interceder pelos filhos. Pai e mãe tem que orar e interceder um pelo outro. Porque nós temos promessa de vitória. Porque a vitória que Deus garante na Bíblia, geralmente, o Senhor garante que você não vai ter problema, né? Geralmente ocorre no meio da batalha, não é ausência de batalha. Deus vai te dar força para vencer dentro da batalha. Se Deus não te livrar dos problemas, Ele vai te dar força para vencer eles. Se Deus não te livrar dos problemas, das lutas que você está passando, Ele vai te dar força para vencê-los. Deus não te prometeu uma vida sem dores e lutas, ou prometeu? Ele prometeu estar convosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. Ele prometeu isso aí. Ensinando a guardar todas essas coisas, e estou convosco, que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Olha só, qual que é a promessa? Eu vou estar contigo todo dia. Se você passar pela luta, como diz Davi lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei algo, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Olha só, isso é fé. Jesus é o modelo desse vencedor que a gente vê. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que Agostinho diz, chamado Santo Agostinho? Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Olha só, enquanto houver vontade de lutar, vai haver esperança de vencer. Porque só tem esperança de vencer quem está na luta. Quem não está na guerra não tem esperança de vencer. Mas aquele que entra na guerra tem que ter certeza, eu estou lutando é para vencer. Amém. Pode ter certeza, eu sei que eu vou perder, mas eu estou aqui para vencer. Eu não tenho força para vencer esse problema, mas o meu Deus tem. O que é desfalecer? Perder as forças físicas, enfraquecer, desmaiar. E nenhum de nós pode enfraquecer. Nenhum de nós pode se dar o luxo de perder as forças. Por isso que eu li no começo. Ele faz forte ao que está cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40. Os jovens cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Desistir não é uma opção. Não é uma opção para nós. Vivemos pela fé, lutamos pela fé. E não desistir não é uma opção para nós. Hebreus 10, 38. O meu justo verá pela fé. E se ele retroceder, der um passo atrás, a minha alma não tem prazer nele não. Então quase chegando ao final. 1 Coríntios 9, 26. Anota esse versículo que você está, que nós vamos ler aí. 1 Coríntios 9, 26, 27. Pois eu sim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. 27. Antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha só, fiquemos em pé.
Paulo está dizendo: eu tenho um alvo, eu corro, eu tenho uma meta. Irmão, qual é a sua meta hoje? Lembra quando a gente era criança, que o pai perguntava: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando você crescer, Carlinhos? Não. O que você quer ser quando você crescer, Luan? Não para crescer mais que mim, não. Você está do tamanho do seu pai. Quando você ficar mais velho, e crescer mais não é problema, vai mais crescer. Lembra que nossos pais falavam isso? Eu quero ser aviador, quero ser paraquedista. Eu tinha sonho de ser paraquedista. Foi nessa intenção que a minha esposa me conheceu. Ela lembra bem disso. Ela me conheceu quando era paraquedista. Eu era criança, tinha um pé de abacate lá perto de casa, e eu pegava e subia na galha mais alta e pulava com um guarda-chuva. Ela me conheceu assim. Eu era gordinho, sardento, e ela falava: não, sabe que esse menino não tem nada para fazer não, os gordinhos. Fica pulando a árvore aí. Quando ela me conheceu, que ela foi lá em casa, chegou em casa, muito do céu, sabe, que aquele menino. Aquele menino que eu vivia falando: pai, cuidado com a língua, irmão. Cuidado com a sua língua. Então, nós não podemos desfalecer, não podemos desanimar. O justo vive da fé. A vida, presta atenção nesse poema, nessa frase, que é o autor desconhecido. A vida tem 4 sentidos: amar, sofrer, lutar e vencer. Por isso, ame muito, sofra pouco, lute bastante e vença sempre. Olha só que maravilha. A vida tem 4 sentidos: amar, sofrer, lutar e vencer. Por isso, ame muito, sofra pouco, lute bastante e vença sempre. Que maravilha. Pergunta aí: você está amando muito? Está sofrendo pouco? Está lutando bastante? Está vencendo? Porque você nasce. Agora que vai um trecho do livro Você é Insubstituível, do Augusto Cury. Isso tem um trechinho só que eu copiei. Ou você nasceu vencedor. Hoje, vencer não é deixar de cometer erros e falhas, mas é conhecer nossos limites e corrigir nossas rotas. Vencer é não desistir. Vencer é o que? Segundo Augusto Cury aqui: corrigir nossa rota. Olha como crente eu saí da rota. Eu parei de orar. Eu saí do trilho. Eu parei de orar, parei de ler a Bíblia. Eu vou voltar a orar como eu orava. Vou ler a Bíblia, eu vou voltar a jejuar como eu jejuava. Eu vou voltar a ser dizimista, ofertante. Eu vou voltar a ser aquele crente que para de reclamar, mais alegre e contente. Eu vou parar de ser aquela pessoa chata. Quando a gente fala: quando alguém conta um problema, você fala: ih, rapaz, se eu te contar meu problema, essa história. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Quando alguém te contar um problema, eu falo: fica tranquilo, você vai vencer, eu vou orar e Deus vai te abençoar. Talvez o seu problema é 100 vezes pior, mas você tem Deus. Você crê, você acredita. José estava na cisterna. E lá da cisterna ele saiu para ser governador da maior nação da terra. Vamos falar de outra forma: ele saiu da cisterna para ser o homem mais poderoso da terra. Teve um período de 13 a 15 anos para ele chegar nisso. Mas ele não desistiu. O Senhor vai te tirar da cisterna para te fazer uma pessoa vitoriosa. Mas você tem que crer. Você tem que parar de se achar um derrotado. E Provérbios 23, de como pensar em seu alma, assim ele é.